Boa noite a todos. Todo mundo me ouve bem? É uma alegria estar aqui novamente. E toda vez que eu venho falar sobre Jesus. E a gente vai falar sobre a continuação deste livro aqui. É o livro Boa Nova e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4. Todo mundo já conhece esse livro? Quem está vendo a primeira vez esse livro? Boa Nova. Em janeiro, eu estive aqui no canal da... Quem quiser acompanhar, está lá no canal do Ceará. E vocês vão ver o capítulo. Eu vou dar um resumão dos a gente entra no capítulo de hoje. Mas antes de entrar no capítulo de hoje, eu gostaria de convidá-los a conhecer o meu canal no YouTube, chamado CLB, Coisas para a Vida. Lá vocês vão encontrar palestras sobre o livro Paulo Estevam. Tem uma série de palestras que é Conhece-te a ti mesmo, que é sobre esse desenvolvimento de autoconhecimento e principalmente o emocional que nós não conhecemos. E aí vamos ter algumas palestras do livro Boa Nova. Feitas propagandas, vamos lá para a nossa história de hoje. Neste livro, gente, Boa Nova, que é uma psicografia do Chico pelo espírito Humberto de Campos, nós vamos ver causos de Jesus com os apóstolos. Quem veio de origem católica? Evangélica? Umbandista? Ok, vou fazer um alinhamento para todo mundo falar a mesma língua, tá bom? Evangélico, aí budista não vai ter conhecimentos do Cristo, né? Mas quem tem um conhecimento ali, a base católica, cristã, que é a Bíblia, nós vamos ver as histórias contadas pelos apóstolos, né? Nós vamos ter ali no livro do Novo Testamento, cada discípulo de Jesus contando o que viveu com Jesus, o pequeno trechinho que lembrou. Quando nós vamos ver a série The Chosen, que faz um grande serviço para nós em contar a narrativa ali, eles vão começar a contar as histórias depois que Jesus já tinha sido crucificado. Pergunta, alguém lembra o que comeu semana passada? Imagina começar a contar uma história de 2 anos depois. Será que a gente vai lembrar de todos os detalhes? A narrativa que tem ali na Bíblia dos apóstolos, a maioria foi nesse período. Então muita coisa se perdeu, né? E o Humberto de Campos, nessa narrativa, a gente vai ver que Humberto de Campos vai contar justamente sobre parábolas. Por exemplo, eu já contei aqui do Sermão da Montanha. O único evangelista, o único discípulo de Jesus que escreveu o Sermão da Montanha na íntegra foi Mateus. E com este livro a gente descobre porque Mateus foi o único que escreveu o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, a gente tem 48 versículos. Quem vai citar mais ou menos assim é Lucas. Só que Lucas foi discípulo de Paulo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não foi discípulo direto de Jesus. Quando Paulo de Tarso conheceu Jesus, foi naquele momento que ele decide perseguir os cristãos e ele vai buscar Ananias na estrada de Damasco. E Jesus já tinha sido crucificado e Jesus aparece assim para Paulo no meio do caminho e Paulo de Tarso literalmente cai do cavalo. Depois que ele vê Jesus, ele fica cego. E aí Ananias vai lá curar ele. Quem não leu Paulo Estevam, uma ótima recomendação. Já dei spoiler do livro, tá, gente? Agora vocês buscam lá no... Eu recomendo ler o livro mesmo, porque aí a gente vai perceber. Já falei já de uns 3 livros, né? Gente, este livro começa falando do preparo da espiritualidade para Jesus nascer. Começou com o preparo todinho ali da região. E aí vem dizendo que veio uma pessoa antes de Jesus para preparar o caminho dele. Vocês lembram de João Batista? Já ouviram falar de João Batista? Era primo de Jesus e ele foi o precursor. Ele que veio antes de Jesus, quando chegou a determinada idade, ele começou a pregar ali na região. João Batista, ele era conhecido por falar a verdade nua e crua. Pergunta, quem fala a verdade nua e crua geralmente é bem aceito? João Batista não foi bem aceito, tanto é que perdeu a cabeça, literalmente. Ele irritou
o rei da época. E aí ele falou as verdades, a mulher não gostou e falou que era a cabeça dele na bandeja. E foi isso que aconteceu com ele. Quando Jesus começa a pregar, ele começa a fazer primeiro o chamamento dos apóstolos. O primeiro aqui contado é Simão Pedro. E depois vai ser chamado os irmãos que a gente vai ver hoje no capítulo 4, que é a família de Zebedeu. A família Zebedeu é o pai, a mãe é Salomé e os irmãos João e Tiago. Dos discípulos são os mais novos, são os mais jovens ali. E Jesus descreve eles como jovens apaixonados. Sabe aquela pessoa impulsiva? Eles eram assim. E aí nós vamos entrar na nossa história. É pra cá ou pra cá que é ponta? Foi? Foi. A família de Zebedeu, gente, esse capítulo começa começa na página 29 e vai terminar na página 34. O que eu estou trazendo aqui é um resumo do resumo, tá? Eu vou comentar algumas partes e nós vamos refletir sobre essas partes juntos, ok? Quando Jesus começou o seu chamamento para as pessoas conhecerem a Boa Nova, ouvir o Evangelho, ele falava do reino dos céus ou reino de Deus. Naquela época, quando se falava de reino dos céus ou reino de Deus, as pessoas entendiam que era algo físico. E aí Jesus teve um trabalho danado, porque ele estava falando de coisas abstratas, de coisas espirituais. E a mentalidade da época era muito materialista. Eles não conseguiam imaginar o que era esse reino dos céus. Imagina, eu estou tentando explicar aqui para uma pessoa como é que é uma nuvem. Será que foi fácil a missão de Jesus? É difícil até hoje, né, gente? Porque até hoje a gente está com dificuldade para entender o que é o Evangelho. E aí nós vamos ver que a família de Zebedeu é muito parecida conosco. Porque eles ouviram as pessoas, ouviram ensinamentos, mas não processaram a informação. Sabe quando, tipo assim, li, mas não entendi? Mais ou menos isso que aconteceu com a família de Zebedeu. E aí vamos entrar para a narrativa. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra, de fronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Jesus estava caminhando sobre o rio e falou assim: filhos de Zebedeu, vem trabalhar comigo? E aí eles já tinham ouvido falar de Jesus através de João. E eles tinham ficado encantados com as palavras de João sobre Jesus. E eles ficaram extremamente emocionados. É como se eles estivessem vendo um grande amigo ali. E eles correram até Jesus e abraçaram e ficaram muito felizes. E logo eles foram correndo falando: mestre, mestre, e abraçaram-se. Um colocou a mão sobre o ombro de Jesus. Jesus passou a mão nos cabelos de João. E aí, gente, como todo bom filho, quando está muito feliz, vai correndo para quem para falar da felicidade? Da mãe. Esse trecho aqui, gente, eu digo que é a cabeça de Salomé. Quando eles chegam na casa de Salomé, na casa deles, eles começam a falar para a mãe: mãe, Jesus chamou para ser discípulo dele. E eles ficaram muito felizes ali. E Salomé também ficou feliz. Mas sabe como uma boa mãe faz? Fala: será que esse negócio é bom para o meu filho mesmo? Salomé começa a ter um monte de pergunta na cabeça dela. E agora a gente vai ver essas perguntas de Salomé. Salomé, esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre, que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da sua fundação?
Lembra que eu falei a dificuldade de entender que reino dos céus não era algo físico? Eu fiquei imaginando essa situação aqui de Salomé. Sabe aquela mãe que está sabendo que uma grande empresa está chegando na cidade e vai precisar de gente para trabalhar? E ela fala assim, vou garantir um trabalho para o meu filho? Foi mais ou menos essa situação aqui que nós tivemos com Salomé. E aí ela fala assim, seus filhos queridos bem os mereciam esses cargos altos, né, os melhores cargos. Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos. E os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas. Vamos fazer uma retrospectiva histórica aí. Quando os romanos invadiram a região, estabeleceram a paz, eles dividiram os reinos. Cada rei ficasse responsável por uma região. Bem, é exatamente isso que acontecia na região. E as pessoas que foram ali, né, escravizadas por esses invasores, eles não estavam felizes, estavam convivendo porque tinham que conviver, porque senão era prisão, era morto. Então eles estavam ali condicionados ao medo. E eles estavam cansados disso. E quando Jesus aparece na região falando de um novo reino para eles, foi como se fosse um bálsamo, um suspiro, estou salvo. E aí eles achavam que Jesus ia levantar a espada, ia tomar a região para eles. Foi isso que aconteceu? E aí a gente vê já os primeiros conflitos da família. A mãe achava que o reino dos céus era algo físico e que Jesus iria tomar tudo na base da força e da violência. E aí ainda ela continua pensando. O novo reinado estava próximo. E alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Qual é a mãe que não quer garantir o melhor para o seu filho? Não? Sim? E ela foi fazer isso para o filho dela, para os dois. E aí ela chega na casa de Pedro, estava acontecendo ali uma reunião na casa de Pedro, Jesus estava falando para algumas pessoas, imaginem a cena, gente. A mulher entra numa sala em que já tem pessoas ali conversando, e aí ela fala assim, Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Como é que vocês acham que as pessoas que estavam ali ficaram pensando? Pô, tá chegando agora, tá querendo furar o olho, né, dos outros? Não é assim? Aí o pessoal olhou assim pra cara dela e ela ficou constrangida. Aí ela percebeu que tinha falado mais do que devia. Só que ela não estava contente não, gente. Ela saiu de lá constrangida, mas ela falou assim, eu não resolvi, mas o meu marido vai resolver. Deixa ele chegar em casa que eu vou falar tudo pra ele. Aí, chegando em casa, o marido com os filhos depois do trabalho, o que a mulher faz? Olha, os meninos foram chamados por Jesus para trabalhar para ele, só que eu não consegui resolver nada. Então vai lá e resolve tu. Deu trabalho ainda para o marido. Muito interessante, antes dela sair, tem um ponto aqui muito importante. Ela perguntou assim, ela falou, Senhor, eu quero que um sente à direita e outro à esquerda. Mas Jesus fala para ela o seguinte, antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Importante. Porque ela estava querendo procurar para os filhos a responsabilização. Ela queria que os filhos acompanhassem Jesus, mas ela não entendia a responsabilidade que isso seria deles. E aí, gente, o marido, Zebedeu, que obedecia a esposa, ele foi lá tentar resolver a situação, tentar entender o que a mulher estava querendo, e foi conversar com Jesus. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos 2 filhos, procurou o mestre em casa de Simão Pedro. Jesus lhe recebeu a visita com um extremo carinho, enquanto o velho Galileu
expunha suas razões humilde e respeitoso. Tipo assim, minha mulher que mandou vir aqui, né? E aí Jesus fala assim para Zebedeu: tu que conheces a lei e guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. A pergunta é: quem veio trazer alguma explicação para o mundo foi bem aceito pelo mundo? Qual é o histórico que nós fazemos com essas pessoas? Não, a gente não precisa ir muito longe, né? O que foi feito com Jesus? E aí ele ainda questiona: que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas, todos os emissários da verdade divina? Foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Nós estamos falando de algo vivido há mais de 2000 anos. Tem muita diferença para hoje, gente? E aí o pai de Tiago, que é Zebedeu, ouvia humildemente e repetia: sim, Senhor. Então ele sabia que o trabalho dos filhos não seria tão fácil quanto ele imaginava, quanto a mulher imaginava. E aí vamos fazer uma grande reflexão sobre esse trecho, gente, que eu acho que esses 2 últimos slides são os mais ricos aqui pra gente. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é meu gozo, o sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Nesse instante, Jesus faz uma grande reflexão para Zebedeu, para a família dele, mas para todos nós. Porque a gente acha que vai conhecer o Evangelho e vai falar assim: pronto, virei santo, eu me dou bem com todo mundo e não tenho problema nenhum. É assim, gente? O pessoal que trabalha diretamente, é assim? Todo dia é fácil de sair de casa? Não acontece nenhum problema no meio do caminho? Essa é a grande reflexão. Por que não apertar um botão e está tudo resolvido? É principalmente se permitir deixar o velho ir para que o novo se manifeste na nossa vida. E esse é o nosso grande desafio, porque a gente é muito apegado com aquilo que a gente já está acostumado. A gente tem dificuldade de aceitar o novo. Quando Jesus veio falar que todos são iguais perante a Deus, numa sociedade que se achava melhor que o outro por causa do status social, será que as pessoas aceitaram bem isso? Como assim? Eu sou dono de terras, vou ser igual ao escravo? Vocês acham que as pessoas tinham aceitado bem? Essa é uma das grandes mudanças que Jesus veio falar. Esse foi um dos grandes incômodos que Jesus trouxe. Incômodos esses que acontecem até hoje. E Jesus continua falando para Zebedeu. Ele fala assim: há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência uns umbrais da eternidade. Eles achavam que as pessoas que eram porque tinham posses, eram ricas, elas tinham paz. Será que toda pessoa que tem paz ou tem posses é muito rica? Será que tem paz? Riqueza será que é sinônimo de paz e felicidade? E aí Jesus complementa: há lutadores que morrem vencidos e humilhados, em completa serenidade do espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no ser amoroso de Deus. Lutadores da pessoa estão entregando o seu melhor, fazendo o seu melhor. Então estão com a consciência tranquila, mesmo diante da dificuldade. Quantas vezes, gente, estão passando por um momento que você fala assim: caramba, não estou dando conta. Mas você está fazendo o seu melhor.
E aí quando você vai dormir, você está tranquilo. Independente de onde você esteja dormindo. Às vezes é encostado numa parede ou sentado numa cadeira. Mas você está repousando porque você fez o seu melhor. Você está com a sua consciência tranquila. Outros há que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar os seus filhos. E aqui vai exatamente de encontro àquilo que eles acreditavam na época. Que eles achavam que Jesus tinha vindo para guerrear. E ele veio para dizer, para acabar com o mal. E o mal não se acaba com guerra, se acaba com amor e tolerância. Respeitando principalmente aquele que não está me respeitando. Isso aqui, gente, é um resumo. Esse último parágrafo aqui é um resumo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Em que Jesus fala o Sermão da Montanha, e dentro desse capítulo, Sede Perfeitos, tem um item 3 lá chamado o homem de bem. Que paga o mal com o bem, que faz o bem pelo bem, que trata o outro como gostaria de ser tratado. Que é indulgente, que entende que tudo que acontece na sua vida é necessário para o seu bem-estar, é necessário para a sua evolução. É engraçado como os livros vão se conectando, né? E aí nós temos nessa obra uma grande reflexão que fala assim, não é porque um irmão pensa diferente de você que você vai combatê-lo. Muito atual, né, gente? Os haters aí na internet e na vida fora. Aquelas pessoas que, porque pensam um pouco diferente, sentem a necessidade de combater. Nós estamos vendo isso aí acontecendo fortemente por causa de uma pessoa que foi assassinada e algumas pessoas falaram assim, muito bem, ele tinha que morrer mesmo. Ele diz e o combate. Que é nós iniciemos a fraternidade. Está ao meu lado enxergar. Momento estranho. Porque é fácil conviver com quem nos faz bem. O nosso desafio é lidar, combater as sombras que há em nós com essa pessoa que a gente tem um atrito. E Jesus diz assim para Zebedeu, vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Aqui, gente, fica um ponto muito forte dizendo, não existe um povo escolhido. O povo escolhido aqui é a humanidade inteira. Deus não está selecionando um povo. Ele está querendo que todos os filhos sejam salvos. Porque os judeus acreditavam na época que eles eram um povo escolhido. E Jesus vem dizer, não, é a humanidade inteira. Eu vim para todos. Imagina, gente, a sequência de choque de realidade. Porque de repente a pessoa está cheia de crenças e vem Jesus falando assim, olha, é preciso ressignificar isso aqui, é preciso enxergar com outros olhos. Porque nós vamos repetindo aquilo que os outros nos dizem. E a gente não para avaliar direito. A gente aceita aquilo como grande verdade e simplesmente continua replicando. E Jesus vem trazer essa clareza para Zebedeu, para a família dele e para nós, humanidade. Zebedeu fica extremamente emocionado com aquelas falas de Jesus. E ele diz assim, Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores.
E ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ele diz assim: ouve, Zebedeu, nossa causa não é do número, é da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Infinita legião de seus filhos. Acostumada com o mal e o medo da violência, através da o que ele veio me ensinar não vai ser através da imposição, vai ser através da entrega dele, através do trabalho dele. Nada melhor do que o exemplo da ação para a gente convencer alguém a fazer algo. Eu não preciso dizer que eu sou bom. Eu só preciso agir de maneira bondosa e respeitosa. Será que a gente já está se permitindo ser bom? Ser amoroso para com o outro como gostaríamos que o outro fosse conosco? Eu acho tão interessante o Evangelho e estes livros, porque eles nos trazem uma reflexão para o nosso dia a dia, para o nosso aqui e agora. Não é uma historinha que contou, é o quanto disso eu já estou trazendo para mim. Não é para o outro, não é para minha mãe, não é para o meu pai. Quem é que está ouvindo? Sou eu. Então é para mim. Não é para ficar julgando o que o outro não está fazendo. É para ver o quanto isso já está em mim. E quando eu estiver fazendo o meu trabalho bem feito em mim, eu vou transbordar. E o outro vai ver esse trabalho sendo bem feito em mim. E aí a gente vai ser esse amor em ação por onde for. Porque eu vou estar tratando o outro como eu gostaria de ser tratado verdadeiramente. Quem será maior perante a Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Jesus quis dizer que ele estava ali para se doar, para mostrar o exemplo de tudo isso. E ele seria essa pessoa que se entregaria. E aí Zebedeu percebe nesse momento que o evangelho não será bom para todos? E Jesus fala: em verdade, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. É ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. São 30 minutos, né? Vou repetir essa última frase porque ela é muito importante. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que será, nunca o irmão que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Então, gente, o que Jesus está dizendo é que quando uma pessoa está no mal, ela não está perdida. Ele só está vacilando naquele momento. Mas que nós podemos apoiar nesse processo. Quantos de nós já tivemos momentos ruins? E a gente só queria alguém
para dar suporte para nós nesse momento. Das noites sombrias que nós passamos, nos momentos de desertos que nós temos. Jesus está dizendo que nós estamos aqui para apoiar uns aos outros, não para apontar o dedo, mas para falar, vamos juntos. Eu não sou perfeito e você também não é. Isso é ser indulgente. Reconhecer que o outro é um ser imperfeito, como eu sou, que também erra. Nós temos facilidade de apontar o erro do outro. Mas será que a gente enxerga o erro em nós? E se a gente está errando, será que a gente não gostaria que alguém viesse e falasse, olha, você está percebendo isso? Mas será que é assim que a gente se corrige? Será que é assim que a gente se educa? Quando nós temos a clareza mental, a lucidez do que é o Evangelho, nós vamos perceber que é uma amorosidade que a nossa humanidade ainda não entendeu. Nós estamos em processo educativo de entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Quando eu entender que o meu irmão vai sentir o amor que eu tenho dentro de mim, me amando e me respeitando e me entregando da melhor maneira possível, com certeza eu vou manifestar um amor maior ainda nele. Esse amor, gente, é como se fosse assim, 2 velas separadas. Cada uma está brilhando de um jeito, está acesa. E aí quando a gente une as duas, a chama aumenta. Nós estamos aqui para aumentar a luz de cada um. Mas a gente precisa fazer o trabalho interno, individual, que é intransferível. Jesus disse que nós somos o sal da terra, que somos a luz no mundo. Que possamos enxergar essa luz que nós somos verdadeiramente. Brilhando essa essência divina que nós somos. Suprema causa primária de todas as coisas. Que Ele é todo poder, justiça e bondade. Se o nosso Pai é assim, não somos diferentes do nosso Pai. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos tudo isso. E que possamos transportar esse amor que nós somos. Então, gente, brilhe a vossa luz. Que Jesus e Mãe Maria nos abençoe. Obrigada e boa noite.